Então, dando continuidade, né? Como eu falei, independente da forma, todos eles são símbolos, e símbolo é símbolo. A gente vai ver outros símbolos aqui que a palavra atribui. Existem alguns livros congregacionais que você pode estudar de uma forma muito boa. Tem um livro chamado Aspersão, do pastor Vanderlei Lima Carreiro, né? Ele trata especificamente a forma de batismo por aspersão e mostra todo um percurso na Bíblia e vai mostrar por que os cristãos eles batizavam por aspersão, né? Esse batismo por aspersão ele era usado às vezes quando estava num lugar que não tinha muita água, ou quando você batizava também uma pessoa doente em casa, um idoso, né? Ou mesmo uma pessoa jovem, mas num lugar que você não tinha muita água ali. Era uma forma mais simples de se batizar e não havia um problema com eles, né? Como hoje muitos cristãos estão querendo criar. Tem um outro livro que fala sobre isso também, que é Nossa Doutrina, né? Ele também desenvolve essa doutrina do batismo lá. O nome do livro é Nossa Doutrina, do mesmo autor, Vanderlei Lima Carreiro. Tem também Administrando a Igreja, fala sobre as formas de batismo, do pastor Amaury Jardim, e Congregacionalismo Brasileiro, de Manuel da Silveira Porto Filho, que traz uma abreviação, né, dos 28 artigos e fala também sobre o batismo ali. Então, continuando, ele diz assim, mesmo que era uma prática comum, né, os cristãos não foram os primeiros a celebrar o batismo. Então, antes dos cristãos celebrarem o batismo, já existiam alguns rituais de purificação praticados pelos judeus, que tinham essa mesma conotação, esse mesmo valor semântico de limpeza, né? O batismo, ele representa, um outro símbolo dele é a lavagem dos nossos pecados, é uma limpeza espiritual, como ele vai dizer lá em Tito, que houve o lavar regenerador do Espírito Santo. Então, houve uma lavagem ali. Então, os judeus batizavam seus convertidos gentios. Algumas seitas judaicas praticavam o batismo como símbolo de purificação. E João Batista fez dele uma importante parte do seu ministério, né? Ele é chamado de João Batista porque ele era o João batizador, né? Ele veio com essa finalidade de preparar o caminho para Cristo e preparar as pessoas para receberem Jesus, conforme a gente vê lá em Mateus, no capítulo 3, diz que ele apareceu no deserto da Judéia, pregando o batismo de arrependimento, e as multidões afluíam de todos os lugares para serem batizadas por ele, né? Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 5, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados, né? Então, João Batista era o João Batizador, é conhecido por João Batista porque ele era o batizador, e o batismo que João realizava era o batismo para a confissão de pecados. Aquelas pessoas que aguardavam o Messias, que esperavam receber o Messias, ouviam a pregação da palavra por João Batista, e ali elas eram batizadas no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Depois, lá em Mateus, ainda em Mateus, né, lá no capítulo de número 28, nós vamos ver que Jesus ele deixou o batismo como ordenança para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, né? Capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo 18, quando ele dá a grande comissão para a igreja, né?
ele dá a tarefa da evangelização, da obra missionária mundial, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então observem, né, Mateus capítulo 28, versos de 18 a 20, no verso 19, Jesus diz assim: olha, vocês vão por todo o mundo, né, em todas as nações, por toda a terra, e façam discípulos de todas as nações, e os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o discípulo deve ser batizado, o crente em Jesus, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20 ele diz: vocês ensinem a esses discípulos todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, inclusive, a ordenança do batismo, né? Nós anunciamos na igreja que o batismo e a ceia são duas ordenanças dadas por Jesus, né? São as ordenanças cerimoniais, né? E todos os outros ensinamentos são ordenanças, né? Então, tudo que vos tenho ordenado. Nós vemos também em Marcos, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, é o último capítulo do livro de Marcos, né? Nós vamos ver que o evangelista Marcos, ele também trata da questão do batismo. Capítulo 16, versículos 15 e 16, ele diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Bom, Marcos está aqui dizendo aquilo que Jesus disse aos discípulos, aquilo que Jesus disse à igreja. Se você olhar o versículo 14, ele diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram créditos aos que o tinham visto lá ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então ele está relatando aqui uma ordenança de Jesus, né? Então a gente vê que o batismo, ele é importante como uma declaração de fé pública do crente, uma forma dele se comprometer com Jesus Cristo e com a igreja do Senhor na terra, né? É uma forma de dar testemunho dessa transformação que Deus fez nas nossas vidas. Alguma pergunta, meus irmãos, até aqui?